Estamos de volta novamente, nossa terceira aula hoje, sobre leias e coordenadas, tá? Então, como falei para vocês, né, as leias são configurações, né, importantes, assim como os pontos de OSNAP, para você fazer antes de iniciar os seus desenhos, tá? Então, a criação das leias, leias é um termo em inglês, tá? Mas como nós estamos utilizando a versão em português, elas são chamadas lá de camadas, tá? O que ela faz, as leias, né? Então, ela possibilita, né, você configurar linhas e espessura de linha, a cor da linha, se é uma linha contínua, qual é a cor. Você configura isso antes de efetuar efetivamente o teu desenho, para que na hora de fazer os desenhos, essas configurações você possa utilizar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você quer fazer as linhas de um parafuso, né, para o curso voltado mais para o curso de vocês, de eletromecânica. Então, essas linhas, você pode configurar a linha do parafuso, você pode colocar uma linha vermelha, um exemplo, colocar uma linha contínua e definir uma espessura para essa linha, né? Então, lá você tem a opção de vários tamanhos de linhas, né, 20 milímetros, 15, 10, 30, tem linhas bem grossas. Daí você configura todas essas leias, né, todos esses itens para esse item, você nomeia ele também, você coloca lá o nome parafuso, aí você define a cor, vamos supor aqui vermelho, você coloca que ela é contínua, você dá uma espessura para ela de 10 milímetros, tá? Então, você configurou uma leia, tá? E aí, você pode fazer para todos os itens que você for ter no teu projeto, que você quer visualizar melhor, tá? Então, lá no Leias, na configuração, eu tenho leias para eu visualizar na hora de efetuar o meu desenho, e eu tenho linhas que eu posso configurar para a hora da plotagem, para a hora da impressão, tá? Então lá, quando a gente for ver nas aulas práticas, vocês vão conseguir perceber a diferença entre as linhas de visualização, tá? São como se fossem aquelas linhas primárias mais fortes, né? Que você consegue ter uma visibilidade melhor, e você vai ter as linhas para plotagem. Elas são um pouquinho mais fraquinhas, né, na visualização, mas aí na plotagem ela sai correta. Então, as leias, elas servem exatamente para isso, para você configurar, para você visualizar ao estar desenvolvendo o seu projeto, e para a área da plotagem, tá? Então, como eu dei o exemplo do parafuso, aí por exemplo, para outros desenhos, por exemplo, uma tubulação, né? Você também pode definir, aí você vai nomear, colocar o nome tubulação, você vai dizer a cor, a gente tinha botado parafuso vermelho, vamos colocar azul, né, para a tubulação. Então, toda a linha de tubulação, ela vai ser azul. Mas, professora, como é que eu vejo isso na minha área de trabalho? Já vai aparecer, como é que eu consigo, de alguma forma, colocar isso lá? Nessa parte, nessa janelinha aqui que eu trouxe para vocês, ó, embaixo, vocês podem perceber, bem no cantinho superior, essa janelinha de baixo é para configurar, isso que eu estou falando, mas elas vão aparecer lá em cima, lá onde tem aquele branquinho, que é o 0 padrão. Na hora que você clicar naquele iconezinho, na setinha, vai aparecer todas as leias que você criou. Então, tu tá na área de trabalho, e aí você vai clicar na setinha e todas as que você colocou, por exemplo, nós colocamos lá, nós fizemos aqui a do parafuso e a da tubulação, tá? Então vai aparecer as duas ali. Essa padrão, ela já vem do CAD, essa branca, a 0, né? Aí você vai criando todas as que você quer, tá? Então todas que você for criando, vai aparecendo ali na setinha, ok? Tranquilo? Então, as leias e, como eu falei, os pontos de OSNAP, você precisa configurar antes. Só que é lógico, para você configurar,
você precisa saber o que você vai fazer, que desenho que você vai fazer, né? Que projeto é. Então, sabendo-se disso, aí você vai criando as suas leias, tá? Conforme elas. Eu criei duas aqui só para dar um exemplo, né? Que foi a do parafuso e a da tubulação, beleza? Nosso próximo assunto agora é falando sobre as coordenadas, né? Como eu falei nas aulas anteriores, que a gente era um ponto de partida para desenhos, quando você quer uma exatidão, né? Então, nós temos três tipos, né? Nós temos a absoluta, a relativa e a polar. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho. Mas, dando essa introdução aqui sobre coordenadas, é o que eu falei, são as coordenadas lá da matemática, né? O plano cartesiano aí mesmo. É o eixo x e y, né? O eixo na horizontal, o y na vertical, conforme a figura. Para cima, positivo, para baixo, negativo. Para a direita, positivo x e para a esquerda, negativo x. Mas aí, para que serve tudo isso? Vamos ver aqui na prota, que é a relativa. Então, para eu utilizar as coordenadas relativas, eu posso fazer um desenho sem estar fixo ali nas coordenadas, tá? Mas com elas, a gente, assim, alguns projetos, principalmente voltado para a área de vocês, é necessário, tá? Então, com ela, como é que eu faço isso lá no CAD? Eu trouxe esse exemplo aqui para a gente ver o que é a coordenada relativa cartesiana. Então, são as coordenadas dos pontos em relação ao último ponto clicado, tá? Eu não preciso tirar o mouse, eu não preciso tirar do desenho para dar continuidade. Projetista, na sua maioria das vezes, ele utiliza muito a relativa porque ele utiliza muito o teclado. Então, ele chama todos os pontos de um desenho. Por exemplo, se eu tivesse que fazer esse desenho aqui que vocês estão visualizando aí, eu não tiraria a mão do meu teclado. Eu teria uma sequência direta, né? Somente informando pontos para ele, tá? Então, por isso que é importante você fazer alguns desenhos utilizando essa coordenada relativa. Aí aqui, por exemplo, como é que é a nomenclatura dela? A nomenclatura você vai ter que colocar um arroba, você vai clicar, por exemplo, no primeiro, nesse exemplo aqui desse exemplo, você vai colocar a linha, acionar o comando linha, e aí, após isso, aí você já vai dar um Enter, né? Dá um Enter, e aí ele já fixou o primeiro ponto na tua área de trabalho, e daí em diante, gente, é só informar as medidas, que ele mesmo já vai fazendo a construção do teu desenho. Ou seja, eu não preciso tirar o mouse, a mão do mouse ali, ir para outro lugar, acionar outro comando. Não, eu dou continuidade tudo ali pelo teclado, tá? Então, só vou especificando as medidas que são necessárias. Aí, um exemplo é esse aí que eu trouxe para vocês, ó. Você foi lá, acionou o comando linha, né? Deu um Enter, especificou onde que começaria o teu desenho ali na tua área de trabalho, porque ela é bem ampla, né? Clicou, aí já vem... Você só vai agora especificando as medidas. Por exemplo, o P1 ali no desenho que eu trouxe de exemplo. O P1, você vai colocar o arroba, uma medida valendo x, porque como ela está no sentido horizontal, né? No sentido horizontal, positivo, porque é para a direita, olha, vejam, observam onde é que está o ponto P1 ali no desenho. Então, eu vou fazer uma linha no sentido para a direita, né? Para o eixo X. Então, o eixo X para a direita, ele é positivo. Então, eu vou especificar aqui as duas medidas, X e Y, sempre isso. Só que a única diferença é que eu tenho que colocar o arroba e colocar a direção, que é o sinal, né? Se for para a direita no X, é positivo. Se for para a direita, para a esquerda no X, é negativo. Da mesma forma, o Y. Para cima é o positivo e para baixo é negativo. Então, nesse exemplo aqui, para vocês entenderem melhor, do P1 para o P2, eu vou ter valor no X, mas eu não tenho valor no Y. Então, por isso que ficou ali, arroba 50, que é um valor positivo para o X,
e 0 porque eu não tenho nada subindo ainda, eu estou construindo o ponto do P1 para o P2, ok? O que vocês precisam saber sobre coordenadas relativas é isso. Eu preciso colocar um arroba antes de informar a distância, né? As medidas. E levar em consideração a direção, que é os sinais, né? Se é positivo, se é negativo. E especificar minha medida X, tá? E colocar também a direção de Y. Se não for, se não tiver, é 0. Se não tiver subindo, se não tiver descendo, é 0. Tá ok? Então, basicamente, as coordenadas relativas são isso. Ok? E aí vamos conhecer as absolutas. Né? A absoluta também trabalha com o ponto cartesiano, né? Como se fosse uma introdução de coordenadas de ponto em um gráfico. Então, essa daqui, ela teoricamente, gente, ela inicia lá no eixo 0, né? Do plano cartesiano. De fato, ele tem essa referência. Vocês vão observar na área de trabalho do CAD que no canto inferior esquerdo vai ter esse eixinho lá, o eixo X e o eixo Y, se for bidimensional, que é o nosso caso, tá? Porque tridimensional ele já aparece 3 eixos, tá? Mas não vamos complicar, a gente está trabalhando somente no bidimensional, no dimensional, perdão. Então, a absoluta, a diferença da absoluta para a coordenada é que a absoluta, teoricamente, ela vai usar as próprias referências do plano cartesiano. Ela vai ter a origem dela lá no 0, tá? Então é isso. E já lá na relativa, ela não tem essa origem no 0. Por isso que você coloca o arroba, tá? Para dar uma direção ali para ele. Então aqui nas absolutas, você vai também, né, construindo o foguetinho aqui, que eu até já falei desse foguetinho nas aulas anteriores, mas você vai acionar o comando. Geralmente se trabalha muito, gente, com o comando linha, tá? Então você vai acionar o comando linha, vai dar um enter. Aí o primeiro ponto aqui, como o primeiro ponto que eu falei para vocês que a origem dele é no 0, tá? Então o primeiro ponto é 0, 0, tá? É 0 no X e 0 no Y, tá? E aí dá um enter. Aí o segundo ponto, isso aqui é bem facinho, bem tranquilo. Você vai especificar a distância. Se ele tiver no eixo X, é para o X. Se tiver para o Y, é para o Y, tá? Então aqui também vocês percebem a questão que você não precisa também especificar o negativo, os sinais aqui não entram, tá? Na absoluta. Apesar dele considerar a origem e considerar o plano cartesiano, mas ele não considera a questão da direção no sentido de especificar os sinais, menos nem mais. Tá? Então, o primeiro ponto aqui, né, você colocou 0, 0, aí o segundo ponto, eu tenho 40, que é a distância do eixo X, e tenho 0 no Y. Então, basta eu dizer isso, que é 40 e 0. Aí ele já considera. Porque eu estou com a origem no 0. Tá? A minha origem, nunca esqueçam, que na absoluta a origem é no 0. Então eu não preciso mostrar os sinais. Ok? Então todos os pontos, como vocês podem observar, foram construídos dessa forma. Aí eu tenho no terceiro ponto aí 40, eu continuo no 40, aqui no meu plano, eu continuo no 40, mas agora eu vou subir. Eu tenho que dar uma distância pro eixo Y, né? Então, uma altura, teoricamente. Então, eu dei 10. Então, eu continuei no 40 e agora eu fui subir 10 casas, tá? E aí, assim, gente, você vai construindo, tá? Então, só para vocês tentarem entender a voltinha aqui do foguete, né? Que é acho que é o quarto ponto. O quarto ponto. Então, eu continuo no 10, no Y, eu continuo no 10, mas eu preciso dar uma direção para o Y. Aí eu coloquei 30 casas, tá? Então é isso. Basicamente, é isso, tá, gente? E a última coordenada
é a coordenada polar. A coordenada polar é quando eu utilizo ângulos. Eu vou precisar colocar direções, distâncias e vou conseguir colocar ângulos. Por exemplo, quando eu tenho aqui construindo essa figura, um exemplo, eu vou, alguns momentos, ter que informar ângulos. E aí, como é que eu faço isso, né? Na hora de colocar as especificações lá no desenho. Eu vou começando aqui também acionando o comando line, né, que é o linha, dando um enter. Aí eu vou especificar o primeiro ponto lá na minha área de trabalho, tranquilo. E na sequência, eu também, na polar, eu vou utilizar também o arroba, certo? E o arroba, gente, aqui, logo na sequência você vai dizer a distância que você quer e informar o ângulo. Só que aqui tem um detalhe. Para eu informar o ângulo, o meu CAD ele só entende se eu colocar o sinal de menor que, tá? Somente. Isso, o menor que é utilizado como uma simbologia para informar ângulos, tá? Então, quando eu for fazer o meu desenho, por exemplo, como eu tenho esse aqui, eu vou colocar lá arroba, vou especificar a minha distância, vou atribuir o sinal de menor que, dizendo que ali, aquela próxima medida não é uma distância, vai ser um ângulo, tá? Então, a nomenclatura é um pouco diferente. Só recapitulando, que já deve estar dando um nó aí na mente, lá na relativa, você precisa especificar o arroba, a distância e tem a questão do sinal. Tá? Então, especifica X e Y e o sinalzinho, né? Dando a direção. Na absoluta, você usa como referência a origem, né? Do plano cartesiano. Então, aqui você só especifica as medidas. E na polar, que é essa que a gente está vendo agora, você continua utilizando o arroba, especifica a distância, tá? E usa o sinal de menor que para poder informar o ângulo. Então, como nesse exemplo aqui, vamos ver alguns, ó, você acionou lá, né, a linha, chamou o comando, deu um enter, especificou o primeiro ponto na sua área de trabalho, tá? E aí, assim, o primeiro ponto, né, é onde tem aqui o P1, ó, lá em cima, tá? Então, você vai colocar uma distância. Então, ele colocou nesse exemplo aqui, arroba 20, que é a distância, clicou no sinal de menor que e atribuiu esse ângulo de 315 graus, tá? Isso para formar esse ponto do P1 para o P2, beleza? E assim, gente, são todos os outros. Por exemplo, o segundo aqui, do P2 para o P3, foi só uma distância, não tem ângulo, né? Então, por isso ficou arroba 25 menor que zero, porque não tem um ângulo aí, eu tenho uma linha. Já no outro, do P3 para o P4, né, ficou arroba, eu tenho já uma distância e tenho um ângulo aqui. Eu só preciso ter essas duas informações para usar a coordenada polar, né? Então, ficou arroba 10, menor e o ângulo 30, de 30 graus, tá? E assim você vai construindo os teus desenhos, né? Vamos continuar aqui nesse outro ponto, no ponto P4, né? No P4, do P4 para o P5. Também é a mesma coisa do anterior, do P3 para o P4. Eu tenho uma distância e também tenho um ângulo. Então, qual seria ele? Eu tenho o arroba 10, que é a distância, e eu tenho, vou especificar um ângulo de 240 graus, tá? E assim a gente vai construindo todas as nossas figuras, né, através disso. Mas, professora, eu tenho outras opções de fazer, se eu não quiser utilizar as coordenadas, nenhuma delas, tem, você pode fazer. Todos os desenhos no CAD, você faz livre, tá? O próprio projetista é que vai achar a melhor forma
de fazer para ele, né? Aqui eu estou passando as dicas de como facilitar os desenhos, mas na hora da execução, quem vai teoricamente definir o que é melhor, como é melhor, é o próprio usuário, né? É você. Então, você encontrando uma outra forma de fazer os teus trabalhos, que facilita, que for mais rápido. Olha, tem projetista que não usa o mouse, tem projetista que só usa o teclado, né? Chamando os comandos, digitando, né? Então, vai depender muito de como for mais fácil para você, tá? Então, hoje nessa aula nós trabalhamos a questão, né, das teclas que vão te auxiliar também, que vai facilitar a sua vida, assim também como algumas dicas de desenhos mesmo, né, que foram as 3 coordenadas que nós trabalhamos aqui, que é a polar, a relativa e a absoluta, ok? Então eu espero que vocês tenham entendido. A nossa próxima aula vai ser sobre a criação, teoricamente, de desenhos, tá? Passar alguns comandos aí importantes, tá? E eu agradeço a assiduidade aí de todos vocês. Olá! Hoje, dando continuidade à nossa segunda aula, né, sobre desenho assistido pelo computador, o CAD, né, então, hoje a gente vai ver sobre as teclas de funções e as configurações NAP, né, que na aula anterior nós vimos os conceitos iniciais, né, nós vimos sobre as barras importantes e a tela, né, de desenho do CAD. E hoje, dando continuidade, nós veremos, né, as teclas principais utilizadas no CAD. São teclas, gente, que vêm, teoricamente, nos auxiliar, tá? Nos auxiliar no dia a dia, né? Por exemplo, a primeira aqui que a gente vai ver é a tecla F1, né? Para eu acionar essa tecla, ela sozinha, ela não vai ter o efeito de help, que é ajuda que eu preciso, tá? Então, juntamente com a tecla F1, você vai ter que simultaneamente clicar em Ctrl mais F1, tá? Então, dependendo do seu teclado, de onde você esteja utilizando, ele sempre vai associar a tecla F1 a uma tecla do teu teclado, que geralmente é a tecla Ctrl. Então, Ctrl mais F1 vai abrir uma janela para vocês, que é a janela de ajuda, né? Em português e em inglês help, tá? E aí lá, se você não souber de algum comando, quer buscar mais informações sobre partes do CAD, né, dos elementos do CAD, você pode colocar o nome lá em cima. Por exemplo, eu não sei sobre o comando linha, o que é o linha, o que ele faz, né? Então, eu vou lá acionar Ctrl mais F1, certo? Vai abrir essa janela, vou digitar nome linha e aí, ao abrir, ele vai te informar várias coisas sobre esse comando, tá? Como que você usa, o que ele faz, então ele vai te dar várias informações sobre ele. Então, a primeira tecla que você precisa saber é a tecla de ajuda, e é o Ctrl F1. Para todas, gente, você vai precisar sempre acionar simultaneamente o Ctrl, tá? Então, a F2, ela vai carregar a tela do texto. O que é isso? Eu estou na minha área de desenho, que é aquela área preta que eu mostrei para vocês na aula anterior, né? Onde eu executo meus desenhos, meus projetos. E aí, quando eu clicar Ctrl F2, ele vai abrir a tela de baixo, aquela tela que eu falei também para vocês, onde eu posso acionar o meu comando através, digitando o comando. Então, ele vai abrir aquela janelinha lá para você digitar o que você quer, tá? Então, ele fica alternando entre a área de desenho e a área de texto, que a gente chama, tá? Que é a parte que você aciona os comandos também digitando, lá na barrinha de rodapé. A terceira tecla importante é a F3, né, que é a tecla de OSNAP. Essa tecla,
ela vai acionar, ativar ou desativar os comandos, né, de auxílios para os desenhos. Foi aquela que eu falei para vocês, a nossa próximo slide vai ser essas configurações do OSNAP, tá? Mas ela estando configurada, você precisa ativar ou não, tá bom? E aí, geralmente, como eu falei para vocês, que ela é importante, vocês precisam manter ela ativada. E aí, para ativar, é o F3. Mas, professora, como é que eu sei que ela está ativada ou não? Aí você vai apertar Ctrl F3, na tua barrinha de rodapé, naquela caixinha de texto lá embaixo, ele vai aparecer uma mensagem para você. F3 ativado, OSNAP ativado, ou OSNAP desativado, ok? A próxima é F4, né? Então ela aciona a mesa digitalizadora, se houver. Essa aqui a gente, nesse curso básico 2D, que essa é o que a gente está trabalhando, é o 2D, não o tridimensional, só o bidimensional. Então nesse aqui a gente não vai usar muito essa tecla, tá? Como algumas outras aqui, mas eu trouxe para mostrar todas para vocês. Então a F5, ela exibe os pontos feitos na figura, tá? Então se você fez algum ponto e às vezes com uma linha, com uma configuração ela ficou sem aparecer, quando você aciona o Ctrl F5, ela aparece lá todas as marcações que foram feitas no teu desenho. Também a gente no básico aqui não vamos utilizar. F6 é o controlador das coordenadas. A gente vai ver quando for na aula de desenho, a gente vai ver que tem as coordenadas. É igual lá na matemática, eixo X, eixo Y, aquelas coordenadas X e Y, tá? Então ela ativa isso, porque os nossos desenhos você pode fazer manual, normal, sem usar as coordenadas, mas também se você quer uma precisão, ter uma precisão maior, você também pode usar as coordenadas, tá? E aí, para acionar elas, tá, é o F6, Ctrl mais F6. Essa F7 a gente usa bastante, tá? Ativa e desativa o grid, o que é isso? Lá, vocês perceberam na aula anterior, que tinham tipo uns quadradinhos, né, na tua área de trabalho, né? Umas linhas na horizontal e umas linhas na vertical, né? Várias linhas formando vários quadradinhos. São aquelas grades lá que chama de grid. Você tem a opção de tirá-la, tá? Aquelas linhas, deixar a tela pretinha sem nenhuma linha, certo? E aí, para isso, você precisa acionar o Ctrl F7. Aí eu particularmente trabalho mantendo as linhas, porque elas me dão uma direção. Então, é melhor também, tá? Mas há alguns projetistas que preferem não trabalhar com elas. Mas aí aqui o F7 você tira ou não, ou você mantém. O F8 também nós utilizamos bastante, tá? E essa é muito importante, é Ctrl F8, que ele ativa e desativa o sistema Orton, né? Então, tudo no CAD, gente, ele mexe com o sistema cartesiano, né? O eixo X e o eixo Y. Então, é a mesma coisa. Quando eu aciono, deixo ativado o F8, o que acontece? Ele só vai conseguir fazer os desenhos em duas direções, na direção vertical e na direção horizontal. Nenhuma mais ele aceita, tá? Se você, por exemplo, quiser fazer com um ângulo de 45 graus, você não consegue, tá? Se o sistema orto estiver ativado, porque ele só consegue enxergar duas direções, que é eixo vertical e eixo horizontal. Ok? Essas outras de baixo, essa F9 ela tem quase a mesma funcionalidade da F3, é porque é uma outra função que eu tenho também na barra de rodapé, mas também eu não pouco utilizo. A F10 e a F11, elas também têm pouco uso, tá? No 2D, tá ok? Então, gente, essas são as teclas principais aí que você tem que focar. Então, a F1, a F2, a F3, a F7 e a F8, basicamente. As demais eu trouxe só a título mesmo de curiosidade para passar para vocês, tá? Vamos ver outras teclas também importantes, ok? Que vocês podem
que pode facilitar a vida de vocês no dia a dia, né, na execução desses desenhos. Então, o ESC, geralmente, ele cancela o comando ativo, tá? Então, você está utilizando um determinado comando, ele vai, quando você dá um ESC, ele sai daquele comando, tá? Você fica sem nenhum comando para executar naquele momento, beleza? O Enter é o básico de tudo. O Enter, ele confirma a maioria dos comandos, ativa o último comando, por exemplo, tu usou o F1, tu deu um ESC, saiu, ele entendeu que você não vai usar mais a linha. Mas se você der um segundo Enter, ele aciona aquele último comando que você trabalhou. Então ele tem basicamente essas duas funções. Ele, além de confirmar os comandos que você quer, e confirmando, né, porque os comandos de desenho, todos eles, você aciona ele, ok? E aí, após acionar esse comando, na hora de trabalhar na tua área de trabalho, ele vai te pedir algumas informações. Por exemplo, clique defina o primeiro ponto, especifique o tamanho de uma linha. Ele vai te pedir várias coisas. E aí, para você finalizar, você tem que dar um Enter, tá? Para poder ele entender, para passar para uma outra etapa. Tem outros comandos, por exemplo, que pede 2 medidas, um exemplo. Então, você vai ter que dar um Enter entre essas 2 medidas para ele poder diferenciar, ok? Então, é bastante importante o Enter. Os botões do mouse também você pode utilizar bastante, tá? Só que no botão do mouse, observando o mouse, você tem o botão esquerdo, tem aquele rolinho no meio e tem o botão direito, tá? Então, algumas funções importantes, por exemplo, do botão esquerdo, é o botão que seleciona de seleção do mouse, né? Ou um ponto de introdução, tá? O rolinho de cima, você pode fazer o zoom no teu desenho, né? Ampliar ou diminuir, tá? E algumas outras funcionalidades importantes aí também. As unidades que a gente trabalha no CAD, num primeiro momento, é adimensional, você não tem uma escala definida, tá? Você só vai configurar uma escala definida quando você for de fato plotar, né, o teu desenho. Mas a princípio, principalmente no início, assim, é tudo adimensional, tá? Não é 10 metros, não é 10 centímetros, não é 10 milímetros, tá? Ela é bem adimensional mesmo, ok? E alguns símbolos especiais também que eu preciso passar para vocês, que são teclas que eu não tenho no CAD, tá? E essas teclas, elas são formadas com a composição de outras teclas para poder dar. Por exemplo, o do diâmetro, eu não tenho a tecla do diâmetro nas minhas barras, né? Não tenho. Então, como é que eu faço? Aí você vai colocar o símbolo do percentual 2 vezes e a letra C. Aí, com isso, ele vai e te dá o símbolo do diâmetro, né? Da mesma forma, o do grau, eu não tenho o do grau. Aí eu vou colocar o percentil aí, 2 percentuais e mais a letra D. Aí ele me dá o símbolo do grau. E por último, o mais ou menos também, ele não tem essa configuração. Aí eu vou também desenvolver através de colocar teclas simultâneas, tá bom? Gente, então agora a gente vai passar para a próxima configuração, que é as configurações dos pontos de OSNAP, tá? Isso aqui foi o que eu falei para vocês na nossa primeira aula, que é uma configuração que você precisa fazer antes de qualquer desenho. São 2 básicas. Uma é essa que a gente vai ver nessa aula e a outra é sobre layers, que a gente vai estar vendo em aulas futuras, tá bom? Essa aqui da configuração dos pontos de OSNAP, por que que é importante? Porque você vai conseguir ter um auxílio, né, na tua área de desenho, para que você consiga realizar, dar continuidade a outras, ao próprio teu desenho mesmo ou a outros desenhos que você queira fazer. Por exemplo, dando um exemplo simples aqui, se você for construir um foguetinho, né, um foguete com a parte, como se fosse um retângulo, só que a parte superior é um triângulozinho, a parte de um triângulo, né? Então, a parte de um triângulo e esse retângulozinho fazendo um foguetinho.
você precisaria ter noção de onde terminaria determinada linha para você iniciar a outra, tá? E aí, para isso, você precisa saber deixar configurada a extremidade. Porque a extremidade, ela vai te dar a noção, na hora, não sei se você está conseguindo me compreender, mas quando você estiver visualizando a tua área de trabalho, fez, por exemplo, retângulo, quer dar continuidade para fazer a cabecinha do foguete, que é a parte de um triângulo, você precisaria saber onde é que fica aquela extremidade. É fácil porque é um exemplo bem fácil, só estou ilustrando para você entender melhor. Mas se não tivesse marcado, você saberia porque é um exemplo fácil. Mas num desenho mais complexo e maior, num projeto, você não saberia aonde terminou aquela, teoricamente, aonde terminou aquela linha. E aí, para isso, a gente marcaria a extremidade. Como é que eu faço para configurar isso, professor? Eu tenho que ir lá na barra de rodapé, aquela que você conheceu na aula anterior. Lá em configurações, você vai ter OSNAP, beleza? E aí vai abrir essa janelinha para você. Essa do canto esquerdo aqui, que você está vendo da sua tela. Essa você vai marcar todos, tá? Vai marcar extremidade. Olha como ela tem, como é que vai aparecer para você na área de trabalho. Vai aparecer um quadradinho, tá? Então, aonde você passar o mouse no teu desenho, que for uma extremidade, ela vai mostrar esse quadradinho. Da mesma forma, todos esses itens. Então, eu tenho o meio do meu desenho, eu tenho o centro do meu desenho, vai aparecer um círculo, aonde for o centro. Imagina, por exemplo, você vai fazer uma circunferência, mas se tu não configurar as teclas de OSNAP, essas que a gente está trabalhando agora, você não vai encontrar com facilidade o centro. Você vai tentar no olhômetro ali, procurar e não vai encontrar. Tá? Então, é sempre bom, é básico, deixar configurado todos esses itens. Então, você tem o centro geométrico, ele também tem aparece a mesma circunferênciazinha para você. O ponto, se você quer fazer um ponto dentro do teu desenho, né, para puxar como referência para alguma funcionalidade, também vai aparecer isso aí, ó, um quadradinho com um X cortadinho, na verdade, uma circunferência inscrita nesse quadrado e o X. Então, vai ter sempre essas nomenclaturas que vocês estão podendo ver aí, tá? O quadrante, a interseção, a extensão, a inserção, a tangente, o ponto mais próximo, ele também te mostra, também ajuda bastante. Todos esses itens de configuração, deixa tudo marcado no teu programa, no teu computador, no teu celular. Deixa tudo marcado para que venha te auxiliar, tá bom? Então, é como a gente viu, a extremidade captura o ponto final de um objeto, né? Um exemplo, eu vou dar sempre o exemplo da linha, para alguns itens que é mais fácil. Então, uma linha, as minhas extremidades, eu tenho a primeira e a segunda, eu tenho duas extremidades, então vai aparecer um quadradinho no final dessa linha, certo? O meio dessa linha, usando a mesma linha, se eu não tiver marcado, vai ser difícil eu procurar o meio dessa linha no olhômetro, né? Então, por isso eu preciso deixar de alguma forma configurado, e aí vai aparecer esse triângulozinho. Na linha, onde for o meio, na hora que eu passar o cursor do mouse, ele vai aparecer um triângulozinho, tá? O centro, né, dos objetos, dependendo de quais forem as figuras geométricas que você estiver utilizando, por exemplo, um retângulo, um quadrado, um círculo, ele vai encontrar, tá? Então, gente, é isso. Os pontos também, o quadrante, captura o quadrante da figura, tá? Você consegue visualizar uma interseção, né, que é uma linha que passou por outra, você consegue visualizar todas elas. Todos esses itens de configuração dos pontos de OSNAP, você precisa fazer antes de começar os teus desenhos, tá? É como eu falei, as duas configurações básicas são essas, dos pontos de OSNAP, que você faz pela barra de rodapé, e as leias que nós veremos na aula futura. Então, gente, é isso, eu agradeço, muito obrigada, até a próxima aula.